sussurros vindos das areias do tempo, avisos antigos e o terror da profanação. Os antigos egípcios acreditavam no poder das maldições. Não eram meras palavras. Eram ameaças potentes gravadas na própria estrutura do mundo deles. Inscrições em túmulos alertavam sobre consequências terríveis para aqueles que ousarem perturbar o sono eterno dos faraós. Esses avisos não deviam ser ignorados. Eles refletiam uma crença profunda no poder do além-vida e na importância de proteger os locais de descanso sagrados dos governantes. Hieróglifos, aqueles símbolos enigmáticos esculpidos em pedra, sussurravam histórias de infortúnio e sofrimento. Eles falavam de doenças, loucura e morte, que se abateriam sobre qualquer um tolo, o suficiente para profanar o túmulo de um faraó. Essas maldições não eram apenas ameaças vazias. Elas eram um reflexo da compreensão complexa que os egípcios tinham do cosmos. Perturbar o túmulo de um faraó era perturbar o equilíbrio do próprio universo. Os antigos egípcios acreditavam que os vivos e os mortos existiam em um contínuo delicado. Perturbar a paz dos mortos era convidar a ira deles. As maldições eram uma forma de manter esse equilíbrio, de garantir que a santidade do além-vida permanecesse intocada. Esses avisos serviam como um poderoso impedimento para ladrões de túmulos. Eles falavam de forças sobrenaturais guardando os túmulos, prontas para liberar sua fúria sobre qualquer intruso. A crença dos egípcios na vida após a morte não era uma questão de fé cega. Era uma parte essencial de suas vidas diárias, entrelaçada na estrutura de sua sociedade. Eles acreditavam que a morte não era o fim, mas uma transição para outro reino. Para garantir uma passagem tranquila para essa vida após a morte, eles se esforçavam muito para preservar seus corpos e seus túmulos. As maldições eram apenas um aspecto desse elaborado sistema de crenças e práticas que envolviam a morte e o além-vida. Os egípcios acreditavam que seus faraós eram seres divinos. Eles eram intermediários entre os deuses e os mortais. Seus túmulos não eram apenas locais de sepultamento. Eram portais sagrados para o além-vida. Perturbar o túmulo de um faraó não era apenas um crime contra o Estado. Era um sacrilégio, um ato de desafio contra os próprios deuses. As maldições eram uma forma de proteger esses espaços sagrados daqueles que ousavam violar sua santidade. Ao longo da história, há inúmeros relatos de indivíduos que sofreram infortúnios após perturbarem antigas tumbas egípcias. Essas histórias, sejam verdadeiras ou embelezadas ao longo do tempo, aumentaram a mística e o medo em torno da maldição do faraó. Alguns desses relatos falam de doenças repentinas, acidentes bizarros ou até mesmo morte que se abateram sobre aqueles que ousaram entrar nas tumbas. Esses contos serviam como lembretes de advertência sobre o poder das maldições e a importância de respeitar a santidade dos antigos locais de sepultamento. O exemplo mais famoso da maldição do faraó é o caso de Tutancâmon. O túmulo do jovem faraó foi descoberto em 1922 por Howard Carter. A descoberta da tumba de Tutancâmon foi uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX. Ela capturou a imaginação do mundo e reacendeu o interesse pelo Antigo Egito. No entanto, também foi envolto em tragédia. Vários membros da equipe de Carter morreram pouco tempo depois da abertura do túmulo. Essas mortes, embora possivelmente coincidentes, foram rapidamente atribuídas à maldição do faraó. As mortes daqueles associados à tumba de Tutancâmon permanecem uma fonte de debate. Alguns as descartam como mera coincidência. Outros as veem como evidência de algo mais sinistro em jogo. Seja qual for a explicação, a história da maldição de Tutancâmon tornou-se uma lenda duradoura.
Ela serve como um lembrete do poder da crença e dos mistérios que ainda cercam o Antigo Egito. A maldição do faraó, seja real ou imaginária, continua a cativar nossas imaginações. Ela nos lembra do poder duradouro das crenças antigas e dos mistérios que ainda estão enterrados sob as areias do tempo.